Olá, amigos, Momento Imobiliário, bom dia Siqueira, bom dia, nosso convidado Paulo Taquito, da Urban System, tudo bem? Um abraço a todos aí, um abraço à nossa audiência. Momento Imobiliário sempre aqui trazendo pessoas do mercado imobiliário já consolidadas com seus negócios, também trazendo informações muito importantes, né, Siqueira? Nós aí estamos aí com um ano e meio já, né, praticamente, Bom, né? E graças a Deus temos conseguido aí trazer muito boas informações e convidados ilustres e de muita significação em tudo aquilo que atua dentro do mercado imobiliário, né, Siqueira? Então, bom dia à nossa audiência. Estamos ao vivo também no LinkedIn, no Facebook e no YouTube também. Então, façam a sua inscrição no YouTube e entrem também nas nossas redes sociais. Bom dia. bom dia, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com os amigos, né? Henrique, Sérgio, a gente já se conhece faz tempo e, enfim, vamos lá colaborar com esse momento imobiliário. Excepcional, excepcional. E você, com a gente aqui, Paulo, de uma importância sempre constante aqui nas nossas conversas de bancada, né, Garra, do Momento Imobiliário, para a gente poder traduzir na nota de risco quanto que representa hoje você ter dados, informação qualificada, direcionamento de vocação ou de potencial de mercado. E, antes de mais nada, aí, parabéns aí pela Urban System nesses 25 anos aí de absoluto resultado, dedicação. Nós nos conhecemos há muitos anos aí. Vou até esconder um pouquinho se nos 25 já não está. A gente não está bem próximo dos 25 anos aí de aproximação. Muito felizes aqui por você estar conosco, viu, Paulo? Bem-vindo. Obrigado. Bacana. E, Paulo, aproveitando, ah, só para dar um alinhamento aí com a nossa audiência, tá? Você pode dar um pouco do resumo aí do Paulo Taquito, certo? Em relação a você estar no mercado, desse breve histórico e da sua formação até profissional da Urban System, por favor. Bom, então, bom dia, pessoal. Eu sou o Paulo, tenho 56 anos, casado, com filho, nasci em São Paulo, sou de São Paulo, né? A Urban Systems também é uma empresa aqui de São Paulo. E eu comecei a minha vida profissional como corretor de imóveis em Alphaville, Barueri, nos anos 80, 80 e pouco, 87, 88. Logo depois que eu saí do Exército, eu comecei a trabalhar como corretor pelo fato de conhecer muito, eu morava aqui em Alphaville, que foi o primeiro Alphaville de todos os Alphavilles. Então, eu vi nascer esse empreendimento de um bairro planejado, né? E eu era criança quando me mudei, tinha 10 anos de idade, acho que eu fui um morador, sei lá, cento e pouco. Tinha menos de 200 casas no Alphaville 1 naquela época. Então, o meu crescimento foi junto com o crescimento de um bairro planejado. E olhar o desenvolvimento imobiliário, e, enfim, fez parte da minha vida, né? Conviver com esse desenvolvimento. No começo, no bairro não tinha nada, tinha algumas casas, um clube e um posto de gasolina. E aí, enfim, e aí ao longo do tempo foi crescendo, crescendo, virou um bairro pujante com comércio, serviços, indústria, saúde, educação, enfim, com tudo que um bairro precisa ter, né? E eu comecei a trabalhar como corretor, vendendo, alugando imóveis, e esse bairro tinha lotes industriais, né? Tinha lotes, terrenos, tem, né? Terrenos de 5.000 metros para indústria não poluente,
para empresas, para comércio, para edifícios residenciais, edifícios corporativos, e eu comecei a trabalhando nisso. Depois eu fui estudar, e aí me dediquei só ao estudo, me formei em comunicação social e marketing pela SPM, depois eu fiz MBA, e aí fui trabalhar em outras coisas, na área de marketing, etc. Até na área pública, trabalhei um pouco na Prefeitura de São Paulo, e aí conheci o Tomás Assunção e comecei a trabalhar com ele numa empresa chamada Transversal, que era uma empresa de desenvolvimento imobiliário, e a gente contratava pesquisa de mercado. Isso deve ter sido em 1900 não, 2005, por aí. A gente contratava pesquisa e a gente contratou muita pesquisa. Tomás, né, que também é um engenheiro vindo do mercado imobiliário, da Método Engenharia, sempre acreditamos muito em pesquisa e em dado para tomar a decisão. E aí, para fazer planos de negócios e estruturar os projetos, a gente contratava pesquisa qualitativa, quantitativa, e chegava para a gente uma bola, um quadrado, um triângulo, e era difícil a gente juntar isso num negócio, num plano de negócios, porque eram metodologias que não se encaixavam direito, né? Os nossos fornecedores faziam pesquisa para a gente, faziam pesquisa no outro dia para sorvete, no outro dia para telefone, no outro dia para produtos de consumo, enfim. Não tinha ninguém especializado no setor de pesquisa de mercado, ninguém especializado no mercado imobiliário. E as demandas e as perguntas do mercado imobiliário são muito específicas e muito diferentes de produtos de consumo como sorvete, roupa, televisão, geladeira, carro, né? São outras indústrias. E aí a gente falou, pô, chegou um momento em que a gente percebeu que estava fazendo mais, contratando mais pesquisa, porque sei lá, de 100 pesquisas que a gente contratava, é, era viável 40. De 40 a gente conseguia estruturar 30 projetos, de 30 viabilizava 3. Ele falou, cara, estamos dando um monte de dinheiro para esses caras de pesquisa e ainda recebemos um negócio quadrado. Vamos a gente fazer. E aí a gente criou a Urban Systems para ser uma empresa especializada e que juntava, porque na época a gente contratava uma empresa que fazia qualitativa, outra que fazia quantitativa, outra que fazia geomarketing. Por isso que as metodologias não se encontravam no que a gente precisava. E a gente criou a Urban para ser essa empresa multifacetada que fazia tudo. A análise qualitativa, entrevista com formadores de opinião, entrevistas com público target, né, pesquisa qual e quant, focus group e análise do mercado imobiliário, rastreamento e levantamento do que estava vendendo, do que tinha em estoque, dos preços, análise da demanda, quantificação de demanda a partir de dados do censo do IBGE, análise da estrutura urbana, porque, enfim, o mercado são pessoas e as pessoas vivem e transitam na cidade. Como que era a estrutura urbana? Como é? Aonde estão os polos? Aonde estão os centros comerciais? Os polos de emprego? Os polos de saúde? Os polos de educação? As principais vias? Tudo isso a gente começou a criar um método e uma sistemática para analisar a legislação urbana, pano de fundo de qualquer negócio imobiliário, aonde pode fazer o quê, né? Então a gente criou uma metodologia juntando todos esses dados e pensando, bom, legal, isso vai ser campeão e o mercado imobiliário vai contratar a gente, né? Eu preparei uma apresentaçãozinha que ilustra um pouco isso que eu estou falando. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pode ir, pode ir. Ó, e então, vocês estão vendo aí, né? Sim, E aí, é, nesses 25 anos, a gente começou aqui em São Paulo oferecendo nossos serviços para os incorporadores.
né? E de São Paulo a gente saiu fazendo estudos no Brasil inteiro, que são essas bolinhas do mar. Mas os incorporadores paulistanos, na época, Gafisa, Cirela, Tecnisa, eram empresas de dono, né? Em que o dono, a primeira ou a segunda geração, que estava no comando. E a gente chegava para eles para oferecer, eles olhavam e falavam: "Ah, a gente já está aqui, já fizemos não sei quantos milhões, não sei quantos lançamentos, nunca contratamos pesquisa. Por que que eu vou precisar contratar vocês agora? Né? Não vou gastar dinheiro com isso. Né? A gente já tem dado certo." Aí foi difícil convencer o mercado de que era importante tomar decisão, enfim, baseado em pesquisa. E com essa dificuldade, a gente falou, cara, não vamos poder viver só do mercado imobiliário, vamos oferecer isso para outros segmentos. E aí a gente começou a oferecer os nossos serviços para outras áreas, como educação, saúde, varejo, logística, indústria. E fomos aprendendo com esses segmentos como modelar, como analisar, como identificar o potencial de mercado para uma escola de línguas do tipo cultura inglesa, um colégio, como o Colégio São Luís, uma faculdade como o Mackenzie, um hospital como Albert Einstein, né, centros clínicos e de laboratórios como o DASA, Fleury, e fomos aprendendo com esses clientes a especificidade de cada negócio. E aí a gente ficou hábil, então, em estruturar negócios de base imobiliária, para moradia, para trabalho, para educação, para saúde, para lazer, parques temáticos, parques urbanos, parques aquáticos, né? Hotel, centro de eventos, enfim, quase tudo que precisa de parede e telhado para operar, a gente aprendeu a modelar, a analisar o mercado, entender o que que é esse mercado, quais são as demandas e dimensionar os projetos possíveis e as receitas possíveis, dado um aspecto fundamental, a demanda. Qual é o tamanho da demanda, onde ela está e qual é a sua capacidade de consumo, né? Quanto essa demanda tem no bolso e quanto ela está disposta a gastar para o projeto que a gente tem na mão. Então, no fim, o que que a gente está fazendo? Análise de risco, risco de investimento, porque esses negócios todos requerem um terreno, um, uma construção, e vão se viabilizar com a receita, seja a receita de aluguel, receita de catraca rolando, como um parque de diversões, né? Todo dia tem que ter gente lá pagando para entrar, pagando para estacionar, um shopping center. E a gente aprendeu a modelar negócios dimensionando o risco e dimensionando o tamanho ideal desse negócio, o valor ideal de venda, de aluguel, né? E em quanto tempo a demanda pode consumir esse projeto. Aí, quem são então os nossos clientes típicos? A gente começou focando nesses caras aqui, ó, os opa, os incorporadores, construtores, as redes de varejo, educação, saúde. Esses foram os nossos primeiros clientes e até hoje são. A gente tem muito cliente recorrente, né? Como o Grupo Iguatemi, que é uma rede de shopping centers, por exemplo. E aí a gente começou a trabalhar também para os, eu vou riscar aqui, ó, para os proprietários de imóveis, né? Empresas como Pirelli, Rodia, que ao longo dos anos de fusões e aquisições, vem junto patrimônio, fazenda, terreno, edifícios. E essas empresas não têm muito no seu core, o conhecimento para fazer o melhor uso desses imóveis e tomar suas decisões. Ou famílias, donas de fazenda, ou pessoas físicas, herdeiros, né? Enfim, aí esses proprietários começaram a nos perguntar: puxa, o que que eu faço com o meu imóvel? Qual é o melhor uso? Como eu posso ter né, a melhor receita com o menor risco? E com quem que eu faço negócios? O cara chegava para a gente assim, falar: pô, o meu cunhado me disse que eu devia fazer um shopping. O prefeito quer desapropriar para fazer um presídio. Os corretores da cidade acham que eu tenho que fazer minha casa, minha vida. Qual é o melhor negócio? Né? Então a gente começou a fazer estudos de vocação para esses proprietários,
E aí, esse é um trabalho que tem sido muito interessante. Nisso, imagina, famílias ou empresas com fazendas. A gente começou a fazer estruturação de bairros planejados, bairros multiuso, com residência, comércio, serviço, colocando a nossa experiência de desenvolver todos esses negócios aqui isolados num único projeto, numa única fazenda, por exemplo, né? E aí a gente ficou craque em fazer bairros planejados. Outro perfil de cliente que a gente atende bastante são os caras da grana, os investidores, os fundos, Pátria, BTG, FI, não sei do que, né? Os estruturadores de fundo, que geralmente chegam para a gente já casados com um desenvolvedor que já fez o projeto no terreno de alguém. E eles chegam para a gente com esse projeto e falam: avalia para a gente o risco de colocar dinheiro aqui e se eu vou ter a TIR que eu preciso, a taxa interna de retorno. Outro perfil de cliente que a gente atende são as grandes consultorias, né? As Deloitte, KPMG, Ernst Young, Grant Thornton, enfim, as grandes consultorias nacionais e internacionais. E o perfil final são governo, setor público, prefeituras, governos de estado. Para esses a gente trabalha muito através do BNDES, que é o banco que fomenta e estrutura projetos de PPP e acaba nos contratando para fazer a estruturação de alguns projetos. Ou o BID, né, o Banco Internacional, que também faz esse papel, enfim. E aí, o que que a gente vem fazendo, né? Estudos de mercado, identificando demanda para estruturar negócios de base imobiliária, para fazer análises setoriais, para fazer a estruturação de projetos de concessões e PPPs. E aí a gente tem essas entregas de estudo de vocação imobiliária, quantificação do potencial de mercado imobiliário, análise de concorrência, projeções de receita ao longo prazo nos contratos de PPP, que são concessões de 30, 35 anos, e definindo, então, qual é a demanda e a receita possível desses projetos. A gente geralmente entrega esses estudos e os nossos clientes andam sozinhos. Os desenvolvedores, os investidores, né, as redes de saúde andam sozinhos. Os proprietários geralmente não conseguem andar sozinhos, eles não conhecem, não têm equipe, não conhecem a linguagem do mercado, eles não conseguem contratar um arquiteto, não conseguem, enfim, evoluir num projeto sozinhos. E aí a gente também oferece uma consultoria para ajudar no planejamento e desenvolvimento dos negócios, dos projetos, seja na estruturação dos negócios imobiliários, seja no planejamento urbano de um bairro ou até de uma cidade, né? E aí a gente vai até a etapa de atrair investimentos, fazer negócios, fazer as parcerias, as famosas permutas, né? Que todo corretor conhece muito bem e o mercado hoje faz muita permuta. Os incorporadores, loteadores, principalmente, fazem muita permuta. Então a gente ajuda os terreneiros a chegar no momento de negociar uma permuta bem embasados, né? E esse é o nosso caminho, olha, a gente faz aí começa, quando a gente fala de desenvolvimento imobiliário, tudo começa no entendimento de quem é o proprietário, o que que ele quer, quais são os seus sonhos, o que que ele busca. Tem proprietário que quer ter liquidez, quer vender tudo e viajar pelo mundo. Tem proprietário que quer deixar renda para os seus netos, para os seus bisnetos. Tem proprietário que quer um pouco dos dois, quer viajar, mas também quer deixar um legado. Tem proprietário que é o herdeiro que não está disposto a colocar a mão no bolso, quer vender, quer otimizar o seu patrimônio. E tem aqueles que têm disposição de investir, além de entrar com o próprio imóvel numa permuta, de ser co-investidor, ou, enfim, quer estruturar o projeto sozinho, andar, investir na estruturação de um negócio e só fazer negócio quando isso estiver melhor definido, quando tiver um projeto aprovado. Então, a gente começa entendendo a cabeça do cliente, desse proprietário, o que que ele busca. Aí a gente vai olhar que imóvel é esse, qual a situação do patrimônio.
do ponto de vista legal, infraestrutura, jurídico, como que está a matrícula, se ela está gravada em alguma pendência, quanto tempo vai levar para desatar esse nó, se ela está regular, se precisa fazer alguma retificação, qual que é a legislação urbana e ambiental que impacta, o que que esse imóvel já tem de uso, de ocupação, quais são as suas restrições ambientais ou de patrimônio histórico, enfim, a gente dá uma olhada na situação do imóvel para entender no final dessa etapa duas coisas. A primeira é qual é a área líquida aproveitável, tirando restrições e obedecendo à legislação. Restrições ambientais, né? Se tem APP, área de proteção ambiental, alguma coisa assim, enfim. Qual é a área líquida aproveitável? E o segundo ponto é em quanto tempo esse imóvel pode estar livre e desimpedido para se fazer negócio. Quanto tempo vai levar para retificar uma matrícula, por exemplo, ou se ele está penhorado, enfim, coisas do gênero. E a partir daí a gente faz a análise de mercado, entendendo então as áreas possíveis e o timing, a gente já vai olhando para o mercado, pensando nessas possibilidades. Aqui é o nosso core, né? O coração da Urban Systems, onde a gente tem uma expertise profunda de analisar demanda, definir produto, fazer cenários e projeção de receitas ao longo do tempo desses produtos. Em grande parte dos nossos contratos, a gente para aqui, né? Como eu disse, os desenvolvedores, os loteadores, os incorporadores pegam o resultado desse trabalho e vão colocar na sua equipe que tem, nos seus fornecedores, e vão desenvolver e lançar o produto e etc. Os proprietários não têm esse know-how, não têm esse conhecimento, ou tem, mas não tem tempo para isso, eles estão dedicados a outras coisas, né? E aí, então, a gente pode ajudar no desenvolvimento de projeto, detalhando o produto do ponto de vista volumétrico, arquitetônico, urbanístico, preparando esse negócio para um lançamento. A gente pode ajudar a fazer a viabilidade financeira, estruturar um business plan e aí instrumentar esse proprietário a fazer negócio com seus parceiros ou parcerias ou venda. Aí ele já está vendendo um produto imobiliário e não mais um terreno, né? O que é muito diferente. Os corretores sabem disso. Vender terreno, putz, o Brasil tem 1 bilhão de terrenos à venda. O que fazer com esses terrenos? Quando a gente já caminha na estruturação de um projeto com viabilidade financeira, você está vendendo um negócio e não mais só um terreno. Facilita muito isso. Então, ou buscar crédito. O proprietário não quer vender, não quer ter sócio. Ele vai lá fazer sozinho. Legal, vamos junto ajudar ele negociar um crédito para o seu negócio, para os seus investimentos, justificando para o banco ou enfim, para quem for colocar dinheiro ali, o risco desse negócio e, consequentemente, melhorando as taxas, né, e a negociação na obtenção desse dinheiro. E aí, com isso, o proprietário, neste momento, faz negócio, obtém crédito e vê o dinheiro entrar, otimizando, como a gente gosta de dizer, o valor do seu patrimônio, né? Quando a gente olha para as cidades, a gente falou, bom, estamos fazendo bairro planejado nas fazendas aí, 6 milhões, 10 milhões de metros, 50 milhões de metros quadrados, de um investimento 100% privado. Por que não pegar esse mesmo know-how e oferecer para o setor público, olhando para as nossas cidades, que tem uma defasagem de plano, de planejamento, de infraestrutura, né? Por que não oferecer mesmo know-how para rever as áreas urbanas, rever a legislação, rever o planejamento urbano? A gente, então, criou um ranking de cidades, e esse ranking é o início do olhar para uma cidade inteira, para entender como está essa cidade com relação às suas cidades irmãs. Como está essa cidade com relação a ela mesma ao longo do tempo? Qual é o histórico de evolução dessa cidade? Como está o ranking dessa cidade com relação à saúde, o número de leitos por habitante? Tá bom? Tá ruim? Precisamos fazer mais hospitais? Precisamos fazer mais escolas?
mais moradia, mais indústria, mais logística, mais o quê? Então a gente começa olhando indicadores das cidades e começamos a oferecer para as cidades essa etapa de aprofundamento do diagnóstico de como está essa cidade, como ela chegou até aqui, qual foi a sua evolução ao longo dos últimos 20 anos, né? Identificando aí uma matriz de forças e fraquezas, gaps, né? E que essa cidade tem, e estruturando um plano estratégico. Toda cidade tem que ter um plano. No setor privado, todo mundo faz plano, né? O cara, o dono da padaria faz um plano para sua padaria. Uma indústria faz plano. E a cidade tem que ter plano também. E plano de longo prazo. A gente olha aqui 20 anos para frente e define, então, as ações que devem ser feitas para essa cidade melhorar naquilo que ela está ruim, otimizar aquilo que já está bom e se tornar uma cidade equilibrada, que oferece qualidade de vida, crescimento, oportunidade para os seus cidadãos, oportunidade de trabalho, né, de melhoria de renda. E, e aí, esse é um trabalho, então, que a gente começou a fazer em 2014, quando a gente lançou o ranking Connect Smart Cities, e é um ranking, então, que a gente lançou esse olhar para as cidades de um ponto de vista abrangente, e desde 2015, todo ano a gente atualiza esse ranking, participa de discussões sobre Smart Cities, criamos também o ranking das melhores cidades para fazer negócios, e esse sim, desde 2014 a gente, todo ano no mês de dezembro, publica, estamos aí para publicar o ranking das melhores cidades para negócios de 2024, agora em dezembro. Eu vou mandar o convite para você, Sérgio, e para o Henrique, mas todos vão poder acessar isso na revista Exame, que é a nossa parceira desde 2014. Estamos lá, indo para a 11ª edição do ranking, uma parceria super gostosa, né, com a Exame, que são excelentes. Discutimos bastante o que faz sentido analisar nas cidades. Então, esses rankings são assim, é a primeira parada para se olhar para uma cidade, para um planejamento, mas não basta, né? Eles são apenas indicadores. A gente tem que aprofundar análises em várias verticais, como urbanismo, a economia, saúde, meio ambiente, governança, mobilidade, né? Todas as cidades hoje têm problema de trânsito, educação, infraestrutura, segurança. Infraestrutura, olha só, a gente descobriu aqui na pandemia que mais da metade das nossas cidades não tem saneamento básico. Infraestrutura básica que, desde o Egito Antigo, já se sabia como fazer. E agora, no Brasil de 2024, a gente ainda não tem. Então, uma cidade inteligente, uma cidade boa para fazer negócio, tem que ter uma infraestrutura boa, né? Não basta colocar semáforo, tecnologia, né? Igual a árvore de Natal, pendura um monte de parafernália, câmera, lâmpada de LED, enfim, semáforo inteligente, mas se você não tem saneamento básico, essa cidade não vai ser boa. Ela vai ter problemas de educação, de saúde pública e etc. E aí, então, a gente oferece esse plano estratégico e a gente acredita que as cidades têm que ter um plano integrado com uma visão econômica e urbana, né? Todos nós aqui do mercado imobiliário nos debatemos com planos diretores mal desenhados, mal estruturados e mal geridos, né? Então, não basta ter um plano diretor. O plano diretor da cidade e a sua infraestrutura urbana tem que estar conectada com o plano de negócios, com a vocação. Se a cidade tem uma vocação industrial, por exemplo, e o plano diretor indica que as áreas industriais são, sei lá, na zona norte da cidade, só que o aeroporto, a principal rodovia estão na zona sul da cidade, não faz sentido, né? As indústrias querem se instalar próxima do aeroporto, próxima dos canais de escoação, da logística, de escoamento, né, da logística.
E aí o cara fez um plano diretor que o Distrito Industrial está na Zona Norte. Putz, os caminhões vão ter que atravessar a cidade. Essas coisas a gente vê muito, né? São coisas que não fazem sentido. Então, a gente propõe lançar um olhar sobre tudo isso para definir aonde faz sentido colocar o quê, com que nível, com que densidade, aonde faz sentido colocar a Minha Casa Minha Vida, aonde faz sentido colocar comércio e serviços, para que a cidade seja, no fim do dia, uma cidade agradável, uma cidade que oferece qualidade de vida, que as pessoas possam trabalhar, morar, se divertir, ir para a escola, enfim, ir para o médico sem grandes deslocamentos, sem pegar 2 horas de ônibus. Isso dá para ser planejado, sim. Então, enfim, falei muito, né? Mas é um pouco isso que a gente vem fazendo. Mas, viu, Paulo, eu acho que o que a gente percebe, né? E a gente sente aqui a gente que é de consultoria também, né? Tem os incorporadores que são nossos clientes, né, Siqueira? E a gente percebe o seguinte: eu imagino o desafio que foi inicialmente e ainda continua sendo um desafio para vocês, porque o que vem sempre na cabeça do incorporador ou do prefeito, ou seja o cliente que for, é sempre a questão, puxa vida, isso está fora da minha realidade, né? Isso deve custar uma fortuna, né? Então, eu, como incorporador, por exemplo, né? Puxa vida, eu sou aqui um incorporador médio e quero contratar, por exemplo, a Urban System, né? Não precisa nem abrir valores, mas em questão, nós vamos falar de um percentual de VGV, talvez, não sei se você pode passar essas informações, até para que eu sou incorporador, estou assistindo aqui a sua live, falei, puxa vida, eu preciso disso, porque uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né, Siqueira, é o seguinte, que os processos necessários eu costumo sempre falar o seguinte, né, que o processo para uma incorporação é como o motor de um carro, né, onde ele precisa que as suas peças funcionem, elas são necessárias para que a coisa ande, né, e todos esses processos, ou de uma forma rudimentar, ou de uma forma não profissional, ele acaba sendo feita pelo incorporador, nem que ele faça sozinho, não é? Então, eu preciso de pesquisa. Eu não preciso, mas ele está se baseando numa pesquisa ou que ele fez com o vizinho, ou que ele fez com o imobiliário, ou que ele fez com o corretor. Ele fez essa pesquisa, né? Não fez da maneira que deveria, mas fez, né? A viabilidade econômica, ele fez também, né? De um jeito que não é o necessário, o que é preciso para fazer, mas fez. Então, quer dizer, existe um processo necessário para que o empreendimento de sucesso se concretize, que acaba sendo feito de uma maneira rudimentar, né? Então, e onde nós aqui de consultoria, a gente esbarra sempre é justamente no vender essa consultoria, né? O pessoal já parte que, não, você é louco. Eu escuto o louco todo dia aqui, né? Você é louco, isso aí não está fora da minha realidade, está fora da minha realidade. Pesquisa não funciona, né? Pesquisa não funciona, então, pelo amor de Deus, que a gente escuta aqui, né? Mas na verdade não é porque eles falam pesquisa não funciona, porque eles nem conhecem como funciona a pesquisa. Eles nem conhecem o resultado de uma pesquisa, né? Então eu acredito que realmente o desafio seja muito grande em relação a isso, a poder conseguir vender esse trabalho, vender isso daí. E como que é a questão de custo? Dá para você dar uma referência assim, de uma forma média eu sou incorporador aí, quero fazer um lançamento aqui na minha cidade e eu quero colocar na minha viabilidade de padaria aqui, eu já quero colocar um valorzinho aqui para saber se eu vou pelo menos naquela viabilidade estática, né, que você faz só tanto, tá, eu coloco lá a contrapartida da prefeitura, parará, e chego no finalzinho lá, vai me sobrar tanto, né? Quanto que eu colocaria numa viabilidade estática aí para contratação de uma situação completa mesmo, né? Desde o início de fazer toda aquela diligência inicial do terreno e tal, e até o business plan, né? Que é o final lá que você passa para o cara já o completo. Tá, olha, é difícil. A gente ouviu muito não, viu? A gente ouviu Eu muito imagino. isso lá no passado, mas hoje.
a gente está muito feliz de ouvir o que você disse. Ó, hoje, de alguma maneira, eles fazem. Sim. Então, o que eu tenho percebido é que o mercado imobiliário não anda mais sem fazer pesquisa. Uhum. Alguma pesquisa, nem que seja pesquisar, perguntar para os corretores como está o mercado, né, e fazer uma regra de três, alguma coisa o mercado faz, principalmente quando a gente fala de projetos de maior porte, né? Os projetos grandes, projetos de maior porte, que necessariamente vão buscar funding ou crédito. Quando você chega no mercado financeiro, você pode ter o projeto mais lindo do mundo, mas se não tiver embasado com uma pesquisa, eles não, ele volta para trás. A lição de casa completa hoje é ter um bom projeto, um bom due diligence, uma documentação, né, adequada e um estudo de mercado. Então, isso já é uma enorme evolução, porque há 20 anos atrás não era essa lógica. Então, eu tenho ouvido muito dos empreendedores que tomam suas, não tem como andar sem fazer um estudo de mercado, que já nos Uhum. dá uma enorme alegria. E, e aí, para aqueles que falam, puta, eu não acredito em pesquisa, ainda tem gente que faz, mas Tem. não acredita, faz para cumprir tabela, né? Aham. E eu ouço isso também. E aí o que eu posso responder é assim, cara, pesquisa de mercado, realmente, se você faz a pergunta errada, você vai ter uma resposta errada. Então, uma pesquisa mal feita, mal embasada, mal direcionada, vai te trazer uma resposta que não faz sentido. Não é crível, realmente. E aí você tem que o cara tem que acreditar e procurar entender o que é a pesquisa para direcionar a pergunta, para direcionar a empresa que ele está contratando para trazer a resposta que ele precisa. Contratar uma pesquisa, se o cara já não acredita e manda um briefing de qualquer jeito, vai vir de qualquer É. jeito. Sinto muito, né? Não existe a lâmpada mágica da verdade e a bola de cristal. Ninguém no setor de pesquisa tem isso. O que a gente tem são metodologias e ferramentas para extrair respostas que o projeto precisa. Quanto custa isso? Cara, 0,1% do VGV. 0,1% do VGV. É o que custa. E o nego acha caro, né? Bom, o que eu acho assim, a gente tem feito bastante projeto, bastante estudo, estruturado muitos negócios e eles têm dado certo. Como que eu meço a qualidade da entrega da Urban Systems? Eu meço da seguinte forma: muitos projetos a gente entrega e não acompanha porque demora. A gente está bem no início zero ou menos um de um projeto, né? E depois que a gente faz o trabalho, a pesquisa, estudo, divulgação, etc., esse trabalho vai passar por arquiteto, por advogado, enfim, pelas imobiliárias, agência de comunicação, até ser lançado ao mercado. Isso às vezes leva anos, 2, 4, 15 anos. Tem projetos que só de aprovação foram 8 anos, né? Então é difícil a gente medir a assertividade do trabalho com esse delay. Eu meço de que forma? É, hoje, mais de 70% dos clientes dos nossos contratos são clientes recorrentes ou indicações de clientes. Bom, se o cara me contrata para vários projetos ou me indica para os amigos dele, é porque deve ter dado certo, né? As respostas que a gente levou para os projetos deles devem ter dado certo. É isso, assim, é mais de 70%. Então, aí tem uns 30% de gente que entrou pela internet, que viu a gente no momento imobiliário e vem pedir proposta, né? O interessante é que esses dados, né,
E uma coisa que eu acredito também que aconteça, né, e com certeza acontece, é que quando você fornece esses elementos, fornece o resultado da pesquisa e tudo mais, é que dentro da empresa ele tem que ter o monitoramento disso, né? O acompanhamento, porque você passa uma forma, quando você põe o plano de negócio no final, que é o produto final que você está entregando, é um plano de negócio que tem que ser monitorado e tem que ser colocado em prática e dentro da linha do tempo, né? Eu acredito que aí é que também uma das questões onde eu acredito ou não acredito, ou ele acredita ou é melhor não contratar, né? É, Porque se ele pegar também esse plano, né, como a gente já viu o caso, né, Siqueira, coloca embaixo do braço para mostrar para o cliente, mas internamente ele não implanta aquilo que foi planejado, fica aí também você também não tem o que fazer, né? Quem fez o trabalho só pode lamentar eventualmente que a coisa não andou, né? Vocês não têm esse assim um tipo tipo de pegar um feedback assim das empresas assim durante depois da implantação, isso não, né? tem alguns, principalmente naqueles projetos que tem várias fases e que a gente Ah, trabalha para o terreneiro. Então, olha só, um exemplo bem legal que a gente trabalhou para uma família proprietária de 6 milhões de metros quadrados em Uberlândia, que é a família Garcia, do grupo Algar Telecom. Esse projeto a gente fez o primeiro estudo em 2011, identificando a vocação para desenvolver um bairro inteiro em 6 milhões de metros quadrados ao longo de 20 anos, né? E aí, imagina, 20 anos, em 6 meses o mercado muda, né? é. Então, a gente foi fazendo atualizações e acompanhamento, e a gente percorreu aquele ciclo que eu mostrei de Uhum, análise do patrimônio, mercado, desenvolvimento de projeto. Trabalhamos junto com os urbanistas para desenvolver o master plan, licenciar e aprovar a primeira fase, depois a estruturação do plano de negócios, etc. E até a etapa de trazer os parceiros. Então, a gente conduziu as negociações e fechamos com a Alphaville 3 loteamentos dentro desse bairro, fechamos com incorporadores para fazer casa, condomínio de casa horizontal, né, incorporação de casa, para fazer incorporação de apartamentos pequenos, apartamentos médios, apartamentos grandes, para fazer uma operação build-to-suit empresarial, para fazer escola, para fazer um mall, né? Enfim, estruturamos e participamos das negociações desses negócios todos. E ao longo do tempo a gente sempre fazia aferições, loopings de aferições de mercado. Então, para você ter uma ideia, chegou um momento e a gente ficou fazendo isso durante 11 anos, de 2011 até 2022. Teve um momento que o mercado lançou na zona sul da cidade, o nosso projeto estava na zona norte, teve um lançamento lá que colidia com a nossa estratégia. A gente falou, putz, os caras lançaram aqui, está com estoque alto, e agora? Vamos lançar conforme o previsto? Exatamente a mesma coisa, né? Para uma demanda que não é, né? Tudo bem, Uberlândia tem 700 mil habitantes. Mas, enfim, 700 mil é um número que tem um limite de demanda, não dá para ficar colocando indefinidamente. Então, a gente fez um freio de arrumação. Então, assim, a gente tem que ter um plano sabendo que esse plano vai ser mudado. E ele uhum, tem que ser mudado. Igual você sai para navegar, né, um barco à vela, você sai para navegar e fala, ó, eu vou daqui para Fernando de Noronha. Puta, alguém chega em linha reta navegando? Não, você vai conforme o vento e a maré e as ondas. Você pega o vento para norte, para noroeste, aí o vento muda, você corrige e você vai fazendo bordo e virando a direção, mas mantendo um rumo. Você chega lá. O nosso plano é exatamente a mesma coisa, porque o mercado muda, a situação muda. O mercado macroeconômico, entra Dilma, sai Dilma, né? O dólar, enfim, os juros, tudo isso impacta. E a gente tem que ir monitorando isso e ir ajustando. Então, a gente decidiu mudar o produto.
volta para trás. Ah, a gente ia lançar lotes de 450 metros. Putz, vamos, volta, não vamos, né? Tinha duas opções. Ou a gente espera 2 anos, 3 anos o estoque baixar, e aí lança, ou a gente muda o produto e lança agora. E a gente decidiu mudar o produto junto com a família, os proprietários, e com o parceiro, e mudamos o produto. E lançamos lá um Terras Alpha, vocês conhecem, que é um produto de lote um pouco menor, e foi um sucesso, né? E então tudo isso tem uma estratégia por trás. E a estratégia depende muito do plano, e o plano depende muito da vontade do proprietário, que é quero ter liquidez, quero tirar ao longo do tempo, gerar valor nesse lugar, né? Que é uma construção gerar valor, é uma construção de uma sequência de produtos de sucesso, em que uma gleba que valia R$ 80 o hectare passa a valer R$ 800 o metro quadrado. Isso leva tempo e tem uma lógica, e um plano por trás, né? Enfim, e aí a gente faz isso. Mas é igual o médico, tem que ficar medindo a temperatura e a pressão constantemente do paciente, né? Não é só ir lá dando remédio indefinidamente, senão pode dar uma overdose, o melhor remédio do mundo, né? Uhum. E o Paulo, ah, no nosso acompanhamento, né, Guerra, que a gente, a amizade, o relacionamento, a aproximação, e principalmente com a informação de qualidade que gratuitamente vocês já disponibilizam lá no site, a gente faz bastante escola com vocês já há muitos anos aí, né, Guerra? Sim. E lei federal, tá? Que criou ah, o, a instalação dos planos diretores aí tem 37 anos, por uma renovação a cada 10 anos. E não tem prefeitura que não conseguiu concluir a segunda renovação em 37 anos, né, Guerra? A gente acompanha várias prefeituras e não conseguiu nem concluir a segunda renovação. Ou, nesses 37, concluiu a segunda renovação, que é o caso aqui de Botucatu, tá? Vou dar o exemplo real aqui. E você tem exemplos fantásticos lá. E naqueles estudos que você fez para as cidades, a gente fez uma leitura, pô, das 400 páginas que você fez lá para o Rio de Janeiro. Maravilhoso o trabalho, tá? Você pegou todo o patrimônio, tá? Todo o ativo da cidade do Rio, do centro, e falou, ó, isso aqui faz retrofit, isso aqui direciona dessa forma, isso aqui tem esse aproveitamento. Quer dizer, não adianta só uma maravilha do Porto Maravilha sem a qualidade de informação que você direcionou. E, aproveitando o gancho aqui, vocês também já fizeram um estudo muito completo, eu participei, estive lá no dia da apresentação, tá? Com o Thomas aqui, de toda a qualificação em torno do aeroporto, que é municipal de Botucatu. Um aproveitamento, vocação, e tudo pode ser direcionado. Desses exemplos, que você pode listar para nós aí em relação ou a dificuldade, mas principalmente onde é o melhor caminho em somar negócios, atratividade para as cidades, para que isso traga não só solução para essas cidades, mas principalmente colocar ela na vitrine. E esse é o grande desafio nosso aqui, né, Guerra? Sim. Resgatar cidades para que elas estejam na vitrine, tá? Do mercado. Por favor. Tá. A gente fez já muitos estudos de cidades, esse de Botucatu foi um trabalho super legal. Qual que é o desafio, né? A gente está falando de planos de longo prazo, né? O próprio plano diretor é um negócio que tem que ter uma visão de longo prazo. Leva 1 ano para você desenvolver, aprovar na Câmara de Vereadores e o caramba. Tem todo um processo, né, para você validar aí e publicar e valer a lei do novo plano diretor, que leva 1 ano, pelo menos. E esse plano tem que ter uma visão de, no mínimo, 8 anos para frente, né? O desafio que o setor público
ele tem ciclos de 4 anos. Então, os prefeitos, governadores, vereadores, deputados têm mandatos de 4 anos. Se eles conseguirem se reeleger, ficam mais 4, são 8. Então, o ciclo político é um ciclo de curto prazo e a cidade demanda planos e estratégias de longo prazo. Isso é um conflito. É isso, para mim, que justifica, que explica o fato da gente não ter uma infraestrutura adequada na cidade, não ter saneamento. Porque enterrar infraestrutura demora, o resultado demora, não é visível, não gera voto. É mais legal você fazer uma praça e dar show do que fazer esgoto. E aí a decisão política é eleitoral também. Então, assim, o que aconteceu em Botucatu? Putz, a gente fez lá, participamos de um edital, de uma licitação, fomos contratados pela prefeitura. Então, nosso chefe era o prefeito e o secretário. Eles viraram os financiadores do nosso estudo, do plano que a gente entregou para a cidade, consequentemente, os donos do plano. E o que que a gente vê? A gente viu isso também em Minas. A gente fez um trabalho de um plano estratégico para a região metropolitana de Belo Horizonte, para o governo do estado. Quando mudou o governo, o projeto foi para o lixo. Isso eu ouço, isso eu testemunhei, mas eu ouço em vários momentos, de vários lugares, que os prefeitos, os secretários não dão continuidade em projetos dos antecessores, né? Não vou colocar empada, né? A cereja no bolo dos outros, né? Isso é uma decisão política. Tem a sua validade, enfim, mas a cidade sofre com isso. Então, eu acredito no quê? Eu acredito na sociedade civil organizada participando do plano. E a gente parou de tentar vender para o prefeito, para a prefeitura, etc., para o governo, e eu acho que PPP, participação pública-privada, é o caminho, né? E o caminho pode ser num projeto de PPP estruturado, numa licitação, numa concessão pública, mas também pode ser na construção de um plano. E aonde isso aconteceu? Em São João da Boa Vista. A Agência de Desenvolvimento Local contratou a gente. Essa agência é bancada pelos empresários da cidade. Aonde aconteceu isso? Em Cascavel, em Ponta Grossa. Então, os empresários da cidade, através, organizados em uma entidade representativa, como uma agência de desenvolvimento ou uma junção das entidades existentes, Associação Comercial e Industrial, Secov, enfim, Associação dos Advogados, OAB, as entidades se juntam para elaborar um plano, contratam especialistas, como a gente, como a Urban Systems, academia, e em cima de dados estrutura um plano, uma visão de longo prazo. E esse plano vai dar lições de casa para o setor público e vai mapear oportunidades para o setor privado. Então, por exemplo, puxa, oportunidade. A cidade tem uma característica de turismo. A gente fez isso em Gramado também. Ó. Vou dar um exemplo legal, porque Gramado é turístico, e a gente fez isso para a Agência Visão. A Agência Visão é a agência formada por empresários, uma entidade, né, sem fins lucrativos, formada pelos empresários da região de Gramado, Canela, São Francisco de Paula. Quem não conhece Gramado, eu acho que deve ir lá visitar, mas em 2000, há 25, 24 anos atrás, aquela região estava sofrendo com um turismo de baixa qualidade, com uma sazonalidade muito acentuada, né? Tinha um pico em julho e ao longo do ano não tinha muito turista. Então os empresários chamaram a gente lá, dono de hotel, de restaurante, e eles estavam sofrendo com taxa de ocupação baixa, mercado imobiliário com ticket baixo, enfim. E aí a gente mapeou e estruturou um plano para eles. E você volta lá 20 anos depois em Gramado e o pico do turismo não é nem em julho mais, é dezembro, é o verão com o Natal Luz agora, dezembro. Natal Luz lá deve estar bombando, os hotéis
chacoalhando. E o mercado imobiliário sorrindo, né? Quem nunca ouviu falar do sucesso que é a multipropriedade, entregando, né, um monte de valor por metro quadrado em Gramado. Então, assim, eles, eles investiram, eles fizeram, transformaram, trouxeram, criaram atrativos em Gramado, e Canela. Hoje lá você tem mais de 15 parques temáticos, atendendo todos os tipos de público, da criancinha ao idoso, do aventureiro de esportes radicais ao cadeirante. Tem para todo mundo. Tem uma diversidade de eventos, um calendário de eventos. Aí tem infraestrutura para receber grandes eventos, congressos. Então, assim, por exemplo, centro de eventos é uma oportunidade para o privado. Não faz sentido uma prefeitura se envolver em criar um centro de eventos, de gerir um centro de eventos. Centro de eventos é um negócio que dá dinheiro. Mas uma cidade turística, etc, etc, a gente mapeou, putz, tem que ter um centro de eventos, tem que ter um calendário de eventos, né? Isso é oportunidade para o privado ir lá fazer. O setor público tem que planejar aonde faz sentido ter um centro de eventos, né? Enfim, e não dificultar, eventualmente dar um incentivo para o primeiro investidor que fizer um centro de eventos para complementar o mix que a cidade oferece de turismo, de hospedagem, de alimentação, etc. Tudo isso pode ser feito num plano. E é aí que eu acredito, né? Quando a sociedade participa do, do plano ativamente, colocando dinheiro, contratando os profissionais para estruturar essas análises, estruturar esse plano, participando ativamente das reuniões. O plano passa a ser da sociedade, não mais do prefeito, do secretário, nem do governador. E aí, o que eu fiquei feliz de ver agora nas eleições municipais é o plano sendo entregue pelos empresários para os candidatos, debatendo-se em cima de dados, de estratégias, qual seria o plano de governo dos candidatos para atender o plano estratégico da cidade, né? E aí a gente vê um nível de maturidade de discussão na política que é produtivo, é bom para todo mundo. Quando a cidade não tem plano, vira um monte de promessa no vácuo, não cumpridas, e uma fila de pedidos de favores, né? Então, assim, as cidades em que tiverem os seus empresários maturidade para isso e os seus políticos também visão, vão trabalhar juntos em cima de planos estratégicos. Legal. Viu, Paulo, falando um pouco aqui, né, dos nossos agentes aqui, né, que são os corretores de imóveis, imobiliárias, né, eles, nesse crescimento que a Urban System teve em todo esse período, né, eles tiveram uma certa contribuição, né, em relação a isso. Qual foi o papel no caso dos corretores imobiliários? Eles tiveram aí, qual o nível de contribuição que eles tiveram? E aqueles que quiserem ainda participar como parceiros e tal, dentro da Urban System, né? O que ele pode colaborar em relação à contratação, né? Porque eu vejo também uma questão até de cultura desses corretores e dessas imobiliárias, né? Eles também saberem o que é a pesquisa, porque a maioria deles, né, sequer nem sabem exatamente ou não tem a profundidade. Ouve falar, mas também não tem conhecimento. Deveriam ter, mas não tem, né? E o que você poderia falar sobre isso para a gente? Olha, a gente tem vários corretores e donos de imobiliária que trazem negócios para a gente, Aham, trazem oportunidades a serem analisadas, né? E assim como arquitetos. tá. Curiosamente, tem muito arquiteto que traz negócio para a gente. Como que Uhum, funciona o mercado? O dono do imóvel, ele chama um corretor, fala, olha, vende ou aluga isso aqui para mim. Ou ele chama um arquiteto e fala, desenvolve um projeto aqui para mim, né? Esse é o aham, caminho que normalmente acontece. Aí o arquiteto fala, mas um projeto do quê? Ah, igual aquele que você fez lá no terreno do meu cunhado, que vendeu tudo, maravilhoso, VGV, 1 bilhão. Eu também quero. Daí o arquiteto fala, não, não, mas veja bem,
Aquilo lá, naquele terreno, deu certo. Aqui no seu, tem que fazer um estudo de mercado. Chama a Urban Systems para fazer um estudo, para entender a demanda, o mercado, o valor, o produto, e aí eu vou desenhar esse produto, né? O arquiteto tem a expertise de desenhar produtos, e não de conceber a vocação, né? De É. entender mercado, o consumidor, etc. Dimensionar isso. Essa é uma matéria difícil e que a gente domina. Da mesma forma, o corretor. Vou vender para quem? Esse mundo de fazer anúncio, vendo ou alugo, sim, tiro de canhão, a esmo, não dá muito certo, né? Ou você tem uma mosca branca, que todo mundo reconhece o valor, e aí vai ser muito difícil essa mosca branca cair na sua mão, a melhor esquina da cidade, né? Com certeza vai vender. Agora, o resto, as outras esquinas que não são a melhor, você tem que saber para quem. E aí fazer um trabalho direcionado, de construir o valor desse imóvel para quem aquele imóvel serve. E essa construção a gente ajuda. A gente consegue identificar, olha, esse imóvel, essa esquina aqui, dá para fazer isso, aquilo. O valor é tanto, dá para alugar por tanto, dá para vender por tanto. Então, quem tem a cara de fazer esse empreendimento? Aí o corretor sai, é uma venda direcionada, é uma venda focada, é dar tiro de sniper e não de canhão, Uhum. né? Perfeito. Também. E, Paulo, a gente sempre desenhando aqui, tentar tirar de você a maior qualidade possível de informação, e a gente sai feliz da vida, né, Garra? Que a gente tira 99% de qualidade de informação. Fantástico sempre as boas conversas com você. Se você pudesse agora, a gente afunilando a nossa conversa aqui, deixar aí uma mensagem, um mantra que você acredita, por favor, e a indicação de um livro. E, de uma forma ou outra, a gente continua aqui estendendo que a leitura é um grande comentador aí de, de uma reflexão, né, para arejar e novas tomadas de decisões. Por favor. Que resume bastante o nosso trabalho, é o seguinte, olha, nesse mundão inundado de dados e de informações, né? Dado é o farol que deve guiar as decisões inteligentes. E conseguir minerar nesse monte de informações, de dados, a informação necessária para você tomar sua decisão, eu acho que é o caminho. E não sou muito de frase de efeito, mas é isso. E o livro, ó, eu peguei esse aqui que está aqui, ó, do. Cadê? Ah, não dá para ver aqui. Eu vou ler para vocês, ó. Por A folha favor. comigo. Um livro aqui chama Inspiração Urbana, um Opa. compilado do meu amigo Felipe Cavalcante, do movimento Somos Cidades. Se você clicar lá, www.somoscidades.com.br, você vai ter como encontrar esse livro. Excelente. Felipe Cavalcante da DIT, somos fãs e bacana aí essa indicação. O Filipão é craque. Tá, e como a gente sempre, no finalzinho, a gente gostaria de ter também uma opinião, né, dos nossos convidados com relação até à nossa iniciativa aqui do Momento Imobiliário, né? A gente gosta de que as pessoas, inclusive, sejam francas, a gente aceita críticas, sugestões, né? Uhum. E até para a gente continuar crescendo, né? Porque esse é o nosso objetivo, né? De estar sempre proporcionando uma maior qualidade de informação para a nossa audiência, né, Siqueira? Uma opinião sobre o momento imobiliário, eu acho que é dissipar e dispersar informação de qualidade é uma tarefa árdua, é uma catequese isso que vocês estão fazendo, né? E tem que ter fé. E eu acredito nisso. E Aham. força e fé
E siga o seu rumo, meu amigo, porque alguém tem que fazer. O mercado precisa se qualificar, precisa ter gente boa, precisa transmitir informação de qualidade, né? E principalmente o mercado dos corretores, né? O mercado imobiliário, que sempre foi muito fechado, cada um com seus clientes aqui no bolso, sem querer compartilhar nada, né? E essa é uma mentalidade que tem mudado já, mas tem que continuar, a gente tem que continuar batendo para, sim, se compartilhar a informação. E eu acredito que quando a gente tiver um cadastro imobiliário único no Brasil, vai ser muito bom, né? Um cadastro único, porque hoje você entra aí no Zap, nos portais imobiliários, e no mesmo portal tem o mesmo imóvel anunciado 15 vezes por pessoas diferentes, é uma confusão, isso é ruim para todo mundo, né? Na hora que a gente tiver um cadastro imobiliário único, que tem lá um proprietário e um corretor responsável, vai ser muito bom para todo mundo. E eu acredito nisso. Como é lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente vai concentrar energia em achar e fazer bons negócios, e não em esconder a informação de que cliente é meu, de que imóvel é meu. Os corretores perdem muita energia nisso, com essas preocupações, e que são legítimas, porque tem negócios que são realizados que aí a comissão, o cara não paga, porque, é meu, não é, eu que apresentei, não foi, foi o outro. Isso é ruim, né? Legal. Só temos a agradecer, né, Siqueira? Nossa, muito. Agradecer muito aí, Paulo, a tua gentileza. Tem mais um ranking que vocês vão publicar agora dezembro. A gente, como fã, né, e consumidores, vamos acompanhar. E, meu amigo, portas e janelas da nossa parte sempre abertas a você, a todas as novidades. E se você não convocar a gente te convoca. Temos a amizade boa para isso, porque você sempre preenche de uma forma muito importante, né, Garra? A importância de toda a sua fala aqui, a gente deseja que tenha sacudido e venha sacudir muitos proprietários, empresários, empreendedores, independente do porte, novo, que comece certo. E o mais tradicional aí, o listado em bolsa, que continue fazendo melhor. Parabéns, viu, Paulo? Parabéns. Obrigado. Estou às ordens, Siqueira e Sérgio e Valeu, um Henrique. abraço aí a toda a nossa audiência aí, um abraço, Paulo, Siqueira.